Na semana passada, a Serra Fina pegou fogo e foi uma tragédia. Muita gente se envolveu, ajudou da forma que pôde, e agora, com o fogo apagado, fica aquela sensação ruim, né, de tudo que aconteceu. E uma coisa que me preocupa daqui para frente é como é que a gente vai lidar com potenciais causas de incêndio. Uma delas é como é que a gente lida com gente fazendo fogueira. Eu acho que uma armadilha comum que a gente pode cair daqui para frente é querer descarregar tudo que a gente está sentindo sobre o incêndio na Serra Fina em uma pessoa que está fazendo uma fogueira, como já vi que aconteceu desde que isso aconteceu, né, desde o incêndio da Serra Fina. Então, eu vou dar uma dica de como não cair nessa armadilha, ou seja, uma outra maneira de aproximar essa pessoa, essa situação. E para isso eu vou usar uma ferramenta de não deixe rastros, que é chamada de autoridade do recurso. A ideia de autoridade do recurso é que a autoridade significa, nesse contexto, exercer uma influência sobre o pensamento, as atitudes de alguém. E a ideia é que o recurso natural, a natureza, exerce uma autoridade sobre nós. Afinal de contas, a gente vai para a natureza um pouco para sentir essa influência, essa autoridade, né? A gente vê a nossa própria vida de uma outra maneira, é parte da experiência na natureza que todo mundo sente, né? De uma forma ou de outra. Agora, o que acontece às vezes é que algumas pessoas estão tão distraídas que elas não conseguem prestar atenção nessas mensagens do recurso natural, da natureza, e acabam fazendo coisas menos do que ideais. Então, essa técnica da autoridade do recurso tem 3 passos, e antes dele você precisa se preparar. E nessa preparação uma pré-etapa que eu chamo de abrir a porta, que é simplesmente interagir com as pessoas. Né? Você vê que alguém... Eu vou usar aqui nesse vídeo o exemplo de fogueira, porque é justamente o assunto que está em pauta, mas essa técnica serve para outras coisas também. Gente andando fora de trilha, arrancando vegetação, enfim, qualquer atitude menos do que não deixe rastros vai servir. Então nessa etapa de abrir a porta da preparação é simplesmente ser legal, né? Ser boa na onda, trocar uma ideia, oi, aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Não sei o quê, vocês são daqui, vocês são de onde? Primeira vez que vocês vêm? Pô, vocês viram tal coisa que aconteceu aqui e tal? Nossa, que pôr do sol massa, enfim, essas conversa de elevador de trilha, né? Mas que seja genuína, que seja legal de verdade. E daí você vai partir para o primeiro passo. O primeiro passo é fazer uma declaração objetiva. Por exemplo, nossa, eu tô vendo que vocês têm uma fogueira. Né? E essa declaração, ela deve ser sem colocar culpa e sem usar expressões muito carregadas, tipo, não faz isso, isso está errado, você não sabia, ou você sabia que... Esse tipo de coisa que, na verdade, carrega a conversa e coloca a pessoa na defensiva. Se você quer ter uma conversa eficaz, colocar a pessoa na defensiva não vai te ajudar. Então, foca no seu objetivo e capricha nessa comunicação. Daí, o segundo passo é explicar o porquê. Explicar, daí, as consequências no recurso natural. É explicar o que isso causa no ambiente. Armadilhas que você pode cair aí para evitar é usar leis e regras, ou mesmo ética, como desculpa. Por exemplo, com fogueira, você pode dizer que fogueiras são uma grande causa de incêndios. Talvez esse argumento seja muito vago, você queira alguma coisa mais específica. Então, por exemplo, você pode usar dados. 85% dos incêndios florestais são causados por atividades humanas e fogueira é uma dessas atividades. Outros melhores ainda argumentos que você pode usar. Fogo subterrâneo. A ideia do fogo subterrâneo é o seguinte, quando você faz uma fogueira, dependendo do tipo de solo e da época do ano, esse calor que você gerou com uma terra que é muito orgânica e seca, essa terra pode absorver esse calor e virar tipo um braseiro. E esse fogo ir caminhando por debaixo do solo, né, nessa camada orgânica do solo, e daqui a pouco ele aflorar em outro lugar. Ele pode queimar raízes de árvores e um incêndio pode acontecer relativamente longe da origem, né, dessa fogueira. Então, isso é uma coisa que é muito difícil controlar quando você tem uma fogueira. É comum que as pessoas não se liguem disso e é uma coisa boa que você pode falar. Outro ponto que se você olhar ao redor e tiver evidências, né, gráficas, visuais disso, vai ajudar bastante, é o impacto que você causa na área por coletar lenha. Por exemplo,
árvores com galhos quebrados, uma clareira que realmente você vê que mais longe tem mais madeira caída e tal, e mais perto não tem. Então isso é uma evidência visual que você pode usar para explicar que, por exemplo, pequenos animais, insetos e aves dependem desses galhos secos, dessa madeira morta, para conseguir comida e abrigo. E que por você queimar isso na fogueira, esse habitat desses animais agora está reduzido. Outro ponto de um impacto direto de uma fogueira é no solo, de novo, que é um fogo altera quimicamente a composição do solo de uma maneira tão dramática que nem as bactérias saudáveis do solo, nem raízes, nem plantas vão conseguir colonizar essa área de novo por um longo período. Vai demorar bastante mesmo para essa área se recuperar. Então a marca da fogueira vai ficar aí e vai virar um convite para outras pessoas fazerem a mesma coisa. E potencialmente pessoas com menos cuidado, com menos habilidade do que essa pessoa tão habilidosa com quem você está falando. O terceiro passo é dizer o que pode ser feito para melhorar a situação, né? Dar uma solução. Ninguém gosta de receber crítica sem ter um jeito de melhorar, uma indicação de como fazer melhor. E dicas que você pode dar aí é como extinguir uma fogueira. Você pode, por exemplo, ensinar a fazer uma sopa de fogueira. Você sabe fazer uma sopa de fogueira? Fazer uma sopa de fogueira basicamente é queimar o que tem de madeira ali até o final, até virar só cinza. E depois que você queimou tudo o máximo que pôde, até virar, né, cinza ou um micro carvãozinho, você vai jogar muita água em cima dessa fogueira até virar uma sopa. E depois você vai mexer a sopa com um gravetinho e ter certeza que você encharcou bastante isso e a temperatura diminuiu, né? Depois que o solo absorver essa água, se você colocar a mão assim, deveria estar frio em qualquer lugar a ponto de você colocar a mão. Se tiver um ponto quente, não está bem apagada essa fogueira. Outras coisas que você pode fazer é tentar entender por que fizeram uma fogueira. Às vezes fizeram porque estão com frio. E aí você pode dar dicas de como se aquecer. Por exemplo, aquecer uma garrafa de água quente e colocar junto com você no saco de dormir. Comer direito, tomar uma bebida quente, se abrigar direito. Talvez as pessoas estão fazendo fogo para cozinhar. Aí você pode oferecer o seu fogareiro, por exemplo. Pode até se oferecer para ajudar a cozinhar. É melhor, eu prefiro nessa hora me envolver, ter um trabalho, fazer por essas pessoas, de repente ter uma oportunidade de elas aprenderem um monte de coisas e mudar os hábitos, do que só criar antipatia, né? Vale o sacrifício. Esse sacrifício é melhor do que o sacrifício de brigar com alguém no meio do mato, cortar o seu barato de quem está aí e trazer poucos resultados. Outra coisa importante que funciona na maioria dos casos é dizer como é que você se sente sobre isso. Tipo, eu ia me sentir bem melhor aqui se ninguém estivesse fazendo fogueira. Esse tipo de argumento, eu acho que no final, mais pro fim da conversa, né, nesse terceiro passo, pode ser útil também. E aí, por fim, queria dar umas dicas de comunicação, né, coisas que vão aí entre um passo e outro. A primeira dica de comunicação é compaixão. Né? Fale com essa pessoa como um indivíduo que está ali, talvez fazendo coisa errada por estar mal informado, esperamos, mas trate ele como o indivíduo que ele é e, de novo, como eu falei lá no começo, não descarregue tudo que você sente sobre todas as pessoas que já fizeram fogueira, que já causaram incêndio em cima desse indivíduo. Né? É um equívoco grande que você pode cometer dessa forma. Então, exercita a compaixão. A linguagem corporal é outro ponto. Né? Se você fala de frente a frente com uma pessoa, isso já dá uma sensação de embate. Né? A pessoa pode criar uma resistência a você só pela sua postura corporal. Enquanto que se você se colocar tipo ombro a ombro, o que você está comunicando é que nós estamos juntos nessa, nós estamos de igual para igual, né, falando sobre esse assunto. Já é uma coisa ao seu favor que vai te ajudar. Se você for falar com família, né, que tem os pais, ou com um grupo que tem uma liderança definida que você consegue identificar, né, tipo um guia com cliente, um clube que tem os líderes, enfim, qualquer grupo que você consiga identificar uma liderança nesse grupo, é melhor que você chame os pais ou esse líder, guia, enfim, de canto e tenha uma conversa privada com eles sobre isso. Porque o fato de você chamar a atenção de alguém que está numa posição de liderança, né, de autoridade,
na frente dos seus seguidores, seus filhos, clientes, participantes, é muito desagradável e eles podem, de novo, criar né, uma resistência ao que você está falando. Outra dica importante que eu vou falar por último, mas que provavelmente deveria vir antes de tudo, é tome um tempo para planejar o que você vai comunicar, né? Esses 3 passos aí, pensa bem o que você vai falar em cada um deles. Né? A começar pela sua declaração objetiva, até para organizar o seu pensamento e você conseguir ter uma conversa mais eficaz com essas pessoas. Né? Se você está num grupo com outras pessoas, vale a pena, de repente, trocar uma ideia com o seu grupo, levantar umas ideias e selecione as pessoas do seu grupo que tenha a habilidade social, inteligência emocional melhores. Né? As pessoas brigonas, truculentas não são a melhor pessoa para fazer esse papel de usar essa ferramenta da autoridade do recurso. A gente não sabe se o fogo da Serra Fina foi causado por fogueira, por balão, espontâneo, ninguém sabe. O que a gente sabe é o que dá para a gente fazer para evitar acidentes no futuro. Um abraço, valeu!